Boa tarde, @divórcio com respeito. Vamos começar agora mais uma live da nossa semana do divórcio com respeito. Tivemos uma abertura linda ontem, com a Olivia conversando com a atriz Beth Goffman. Tivemos hoje pela manhã a Valda Almolin conduzindo uma conversa com as professoras Marília Xavier, Luciana Xavier, com a advogada colaborativa Natália Winter. Estamos aqui muito animadas em dar continuidade a essa semana tão bacana. A nossa convidada vai chegar daqui a 5 minutinhos. Sabe o que eu quero descobrir aqui, gente? Onde fica o filtro do divórcio com respeito? Acho que eu achei aqui. Achei. Agora eu estou com o filtro do divórcio com respeito. A gente ganha até bochechinhas rosadas para fazer a nossa live. Muito bacana. Entrando muita gente aqui. Denise, Camila, Gabi, Sheila, Marta, Karen, Ângela, Andréia, Matheus, algum homem, Márcia Oliveira, parceira querida do Rio de Janeiro, Laura, Andréia Noves, que delícia, Juliana, um prazer ter vocês aqui, muito gostoso. E aproveitando esses minutinhos antes da gente começar, mas deixando as pessoas irem chegando, né? Queria dizer que hoje eu começo aqui essa conversa na hora do almoço com a Silvia, falando de contrato paraconjugal. Já vou aproveitando para mostrar o livro dela uma vez, depois eu mostro de novo. E essa conversa sobre contratos, combinados, diálogo, ela continuará às 8 da noite na minha conversa com o palhaço e educador Cláudio Tebas. Então vai ser um prazer. O nosso tema de agora é o contrato paraconjugal e o nosso tema das 8 da noite é combinar e brincar. Então até para brincar na vida a gente precisa combinar, né? E, enfim, quem está chegando agora, ontem a gente teve uma live super bonita das histórias dos divórcios contadas pelos filhos, que foi a atriz Beth Goffman, uma conversa linda com a Olivia Furst. E então, quem quiser, tá tudo sendo salvo bonitinho aí no nosso perfil do Divórcio com Respeito. A Silvia Marzagão entrou agora, nossa convidada querida. Amanhã a gente começa o dia, pessoal, com o Beabá do Divórcio, com o advogado colaborativo familiarista lá de Belo Horizonte, Jordano Bruno, conversando com a também familiarista Gabriela Andréia, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Contagem. Eles vão falar do Beabá do Divórcio. Então, divulguem aí. Amanhã, à 1 da tarde, a gente tem a perspectiva de gênero nos acordos financeiros com os nossos queridos Bebel Montenegro e Caco Santos, os dois certificados, planejadores financeiros certificados. E vamos que vamos. Faltam 2 minutos para a gente começar. A querida Silvia já entrou aqui, já pediu para participar. Eu vou chamando a Silvia aqui para não perder a solicitação dela. Essa vida, né, gente, de advogada colaborativa, mediadora, palestrante e aqui Instagrammer, é uma loucura aprender tudo isso. Achei aqui, vamos entrar ao vivo. Entrando, Paula de Santa Catarina, querida, Márcia Psi, muito bom. Obrigada, Silvia, tudo bem-vinda, bem? querida. Deixa eu ajeitar aqui meu negócio. Pronto. Tudo ótimo. Pronto. Ajeita. Torta. Aí, tudo bem com você? Saudades, hein? Pois querida, mas é bom que eu te vejo bastante, porque você não para. Mesma Silvia graça, né? é Tem que nossa se ver pessoalmente. presidente da nossa comissão de direito de família aqui da OAB de São Paulo. Ela é imparável, gente. Um trabalho lindo, maravilhoso, que a gente pode até fazer Obrigada, outra Marília. live, né, Fico muito Silvia? feliz de estar à frente dessa comissão, de todo o trabalho que a gente está realizando. Não é um trabalho só meu, nós temos um grupo importante lá da própria comissão, dos membros, da nossa diretoria. Então é uma alegria imensa estar à frente dessa comissão que é tão cara para mim. Eu tenho um orgulho imenso do trabalho que a gente está fazendo. E tem
positivo, eu me Ai, que sinto muito bom. representada. Eu agradeço o trabalho da comissão no teu nome. Acho que vocês estão fazendo um trabalho lindo. Eu não pude estar pessoalmente, mas felizmente hoje tem o híbrido, né? Você até começou sua fala na semana É, passada falando aí com esse frio ninguém foi lá para o depois no fim auditório da acabou que OAB, encheu o auditório. A mas gente ficou logo no começo gravado. achou que não ia ter muito quórum, mas aí encheu, o pessoal se animou. Bom, Ah, que bom, maravilha. Ainda não consegui acabar de ver, mas é com bom que fica certeza, gravado e a gente com vai certeza. assistindo, né? Muito bom, querida. Então, muito bem-vinda à Semana do Divórcio com Respeito. Um prazer enorme contar com a tua participação. Ano passado já tivemos a sua participação, esse ano novamente. E esse ano, a nossa Semana do Divórcio com Respeito, Silvia, a gente está falando da importância dos combinados, da importância da gente conversar, da importância da gente dialogar, né? Não só na hora do divórcio, mas sempre. E aí você vem com essa coisa Ah, maravilhosa que é seu trabalho de mestrado, o contrato paraconjugal. Recomendo muito, leitura imprescindível para a gente que trabalha com direito de família, até porque a Silvia ela é um mestrado, evidentemente, então tem toda a fundamentação dessa ideia dos combinados que podem ser feitos durante o casamento, né? E não à toa a Silvia faz parte, junto com a Marília Pedroso Xavier e outras mulheres brilhantes do grupo das civilistas. Recomendo também, sigam as civilistas, né? Então, a Marília já tinha aberto essa seara do contrato de namoro e tudo que a gente podia falar, e a Silvia traz essa questão agora de que por que não a gente contratar os combinados que são feitos durante o casamento, né, Silvia? E eu separei alguns trechos que eu vou querer que você fale mais a respeito, mas queria que você contasse para a gente, assim, essa como ideia. foi essa Claro. ideia dessa Marília, pesquisa? assim, você falou que É. é um trabalho de a dissertação do meu mestrado, né, um livro que nasceu da dissertação, mas muito da a parte acadêmica, pesquisadora, vem da minha advocacia, né? Eu repito isso sempre e continuarei repetindo, dando os créditos à professora Angélica Carlini, que eu ouvi uma vez dizendo isso, que é eu, assim como ela, sou uma advogada que estudo, né? E não uma professora ou acadêmica, ponto, pesquisadora só. Então, eu gosto muito de trazer função prática para o meu trabalho de pesquisa, até porque as ideias partem da prática. Então, veio muito daí. E com o contrato paraconjugal não foi diferente. Assim, a ideia surgiu de uma consulta, de um caso que eu atendi aqui no escritório, de uma pessoa que ia receber, eram casados, um regime de separação total de bens, e um deles recebeu proposta para deixar o país para uma super, assim, uma super uma experiência e de um acréscimo financeiro importante. Imagina quem, né? Então, só eu não vou contar gênero de nenhuma história e vocês compõem aí dentro do que a gente vê acontecer todos os dias. E a moça procurou com essa intenção, já dei spoiler, mas ela procurou dizendo, olha, então, vai acontecer isso, ele vai ganhar um valor muito alto, tal, o que a gente eventualmente poderia fazer? Aí, a primeira coisa que me ocorreu foi, vamos fazer uma alteração de regime de bens, que pelo menos você vai participar financeiramente nesse acréscimo patrimonial que vier a ser percebido pela família. E ela me disse, oh, não, mas eu não quero, porque eu tenho algumas questões ligadas ao meu patrimônio, eu não quero essa confusão, a gente combinou isso desde o início, eu acho que ele também não vai aceitar bem, e isso para mim não vai funcionar. Aí eu tinha duas alternativas, né? Uma dizer para ela, olha, não tem solução, vai embora, sim, ou sem solução, ou no fio do bigode. Não é, Que não é o e nosso é muito, perfil, né? Se é não tem muito solução, cômodo, vamos cômodo, né, pensar só Marília? Eu acho a você. gente ficar virando assim, isso é nulo, isso não pode, isso não pode. Sim, é um lugar que academicamente faz sentido, porque às vezes a gente analisa só para aparecer ou para um artigo, pode ou não pode e tal, mas que para a advocacia não faz sentido, né? A gente não existe essa hipótese, não tem solução, volta para sua casa com o seu problema, porque daí você tem dois, assim, né? Não tem. Então, eu pensei e conversei com ela da possibilidade de a gente construir um documento em que eles fizessem uma modulação dessa mútua assistência, que é um dever conjugal. E foi o que nós fizemos, uma previsão de uns pagamentos recorrentes durante um determinado período, que integrariam
por óbvio, só o patrimônio dela, até por conta do regime, e que esses pagamentos seriam feitos numa certa regularidade e tal. Eles foram feitos os pagamentos, voltaram, combinaram todos os acordos, os valores antes e tal. E no curso do meu mestrado, eu sugeri para o professor Carrali, que foi meu orientador, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens e agradeço sempre que tenho oportunidade, porque ele foi incrível na condução do meu trabalho. E falei, professor, estou pensando em eventualmente escrever sobre essa possibilidade de modulação de todos os deveres, né? E ele falou, não, acho uma boa ideia, acho legal, isso vai dar certo, vai por aí que vai funcionar. E foi o que eu fiz. E no curso do trabalho, assim, muito do que acontecia na minha advocacia e de problemas com os quais eu lidei, eu fui percebendo que se eu tivesse feito isso, eu não teria tido os problemas. Então, falando, por exemplo, na modulação da fidelidade, né? Eu atendi casos no escritório em que, na época em que nós discutíamos culpa na separação ainda, era um relacionamento aberto, o casal tinha um relacionamento combinado de relacionamento aberto, e a hora que um deles quis se separar, forjou como é que se diz, um flagrante ali na traição do outro e usou isso no processo judicial para desmoralizar. Então, aí também, adivinha qual era o gênero da que foi desmoralizada, né? Então, e aí é difícil você virar para o juiz, olha, juiz, eles tinham um relacionamento aberto, assim, era o caso, ele também tinha outros relacionamentos extraconjugais, só que se eu tivesse um documento, eu mostraria na fé com que os argumentos foram trazidos no processo, né? Então foram aparecendo algumas outras situações que ao longo da advocacia falou, se tivesse sido regularizada assim, tinha funcionado. Então foi um pouco daí que partiu a ideia, sabe? Assim, para ir modulando cada um deles dentro do que a gente compreende possível, né? Perfeito, Silvia. Das suas falas, eu queria destacar, fazer duas observações. A primeira é que, para quem ainda não conhece e está assistindo a gente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que tem que ser lido por nós, advogadas e advogados também, e estudado e manuseado. Porque a Silvia não, coincidentemente, destacou aqui duas vezes, falando, adivinha qual é o gênero, adivinha qual é o gênero. E hoje é muito importante a gente trabalhar com essa perspectiva de gênero. Aliás, é imprescindível. Obrigatório né, para os juízes, né? E a gente está construindo na ordem também um protocolo da advocacia sobre essa perspectiva. O Ministério Público está construindo também. E Marília, eu acho que é o seguinte, a gente tem que pensar, tenho parafraseado aqui a Angela Diniz, não, meu Deus, a Débora Diniz, me fugiu o primeiro nome dela. Estou meio voada hoje, porque eu estou com primeira semana de crianças na escola nova, as coisas estão meio atrapalhadas aqui para mim. Mas a Débora Diniz diz o seguinte, o silêncio nunca salvou as mulheres. E eu diria que assim, a informalidade também não. Então, a gente está lidando com a informalidade, com os combinados que são só tácitos e com aquilo que a gente imagina que pode vir a acontecer e não está funcionando. A gente vê isso todos os dias nas nossas mesas de consulta, que, poxa, a gente combinou que eu ia parar de trabalhar e agora ele não quer me ajudar. A gente combinou que ele ia pagar minha pós-graduação enquanto eu estivesse fazendo e ele já não quer me ajudar. A gente combinou que não ia gastar determinada quantia, que aí tem uma traição financeira bizarra, né? A gente combinou uma exclusividade sexual e isso não acontece. Então tem uma série de combinados que, assim, eles existem até a página 2, porque na hora do vamos ver, na hora da ruptura, eles são simplesmente ignorados. Então, nós construirmos essa transformação de que era combinado, tácito, ou que era imposto socialmente, para uma conversa franca, clara, observadas as vulnerabilidades, pensadas as questões pensadas as questões ligadas à interpretação dos contratos dentro disso. Eu acho que faz todo sentido para um direito de família, que é o que a gente tem trabalhado hoje. Um direito customizado, um direito que as pessoas pensem na própria autonomia, enfim. Então, é realmente algo que faz sentido para a nossa advocacia, né? Total. A outra coisa que eu queria pontuar vai exatamente ao encontro disso que você está trazendo, Silvia, que a minha advocacia, ela é exclusivamente consensual, né? Ou eu trabalho como mediadora, e aí tendo os advogados como parceiros, né? Os advogados dos clientes, ou eu trabalho como uma advogada que negocia, uma advogada colaborativa, enfim.
Eu trabalho exclusivamente nesse sentido, nessa advocacia. E eu tenho, às vezes, a sorte de pegar clientes que estão prontos, preparados para essa conversa franca e para fazer valer esses combinados, né? Mas você me lembrou de um combinado que esse teu primeiro casal te motivou e eu fui advogada, entrei como negociadora Uhum. de uma cliente mulher e que tinha passado exatamente pela situação que você narrou. Eles receberam um convite irrecusável do marido ser transferido para morarem fora do país. E aí a gente teve quando ela volta para o Brasil, eles decidem se separar. Ela fala: olha, só que eu fiquei 8 anos da minha vida sem contribuir para o Para, INSS, 8 anos da minha sim, vida sem salário, eu não tenho poupança, os nossos filhos ainda são pequenos, então como é que a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, né? E esse acordo foi possível porque o marido uhum. reconhecia essa né, essa atitude dela, ele reconhecia o fato dela não ter poupança, o fato dela não ter previdência, e não Sim, estou dizendo que foi sim, sim, fácil mas chegar reconhecia a esse minimamente. acordo com ele, mas foi possível, mas houve o reconhecimento, né? Então, acho muito bacana isso que se fala, a informalidade não nos protege, porque ele podia Sim, simplesmente ter sim. dado uma banana para ela e falado: muito obrigada, E você foi essa mesma ótimo, foi banana bom viria do enquanto durou. judiciário, porque o judiciário hoje se posiciona assim, não existe mais pensamento alimentício para mulher, ponto. Independente do que foi tratado até então, né? Assim, veja, e eu falo isso, Marília, de um lugar de uma mulher absolutamente feminista e que eu acho que as pessoas têm que viver do próprio suor, assim, não tem alternativa para isso, né? Acho que não existe a hipótese de alguém ser sufocado para o outro ser beneficiado com essa circunstância, não é isso. Mas a gente precisa levar em consideração um contexto familiar, olha, uma pessoa que ficou X tempo, que não tem patrimônio, porque às vezes também pode viver do patrimônio, pode viver de outros auxílios, né? Eu recebo a vida toda durante o casamento, eu tive uma mesada do meu pai, por exemplo, né? É uma circunstância que, sim, não mudou muita coisa, Sim. o marido pagava lá as despesas da casa, mas a vida dela era paga por outra pessoa ou por um patrimônio, isso é uma outra circunstância. Mas o que a gente tem que pensar na construção, assim, de algo que dê para as pessoas possibilidade de ajustar, né, a sua realidade. E ajustar isso, por exemplo, conversar sobre isso com o auxílio de um advogado, de uma advogada, pode ajudar demais, né? A chegar num denominador comum, a trazer ideias novas de coisas que a gente vê no nosso dia a dia, assim, e construir essa conjugalidade de maneira ampla para uma comunhão plena de vidas, que é o que diz a lei, é o que diz a nossa lei. Cada casal tem a sua comunhão plena de vidas. O que é para mim a minha comunhão, o que é para você a sua comunhão? Cada uma tem a sua vida, né? E aí a gente não permitir que esses combinados sejam contratualizados vai na contramão do que a gente tem defendido com relação à autonomia das pessoas, com relação à customização das famílias, dos direitos de família, enfim. Acho que essa foi a grande ideia hoje para fazermos a possibilidade dessa contratualização. É por aí. Maravilha. Dois comentários aqui, Silvia, que eu quero compartilhar. Um da Susan, que está nos assistindo, e ela fala: passei por isso, 20 anos jogados para ele crescer na carreira fora do Brasil. E aí a Bebel Montenegro, que é consultora financeira e atua em equipes de divórcios colaborativos conosco, já chamando para a conversa que ela vai fazer amanhã, junto com o Caco Santos, Não vou perder também. amanhã, 1 da tarde, justamente essa ideia da perspectiva Sim, multidisciplinar também imprescindível. nesse É atendimento. imprescindível, Marília. E eu acho que a gente tem, você falou, né? Eu faço só consenso. Eu não, eu faço também, atuo em processos litigiosos, mas 80% dos meus processos aqui são consenso. Muito embora eu tenha uma fama aí de uma pessoa briguenta, as pessoas sabem disso. Pelo contrário, eu faço muito acordo aqui, justamente por conhecer a dimensão das brigas. Eu acho que a gente usa a mão do Estado, que é uma mão muito pesada, e eu tenho repetido isso também, que o judiciário é uma máquina de moer gente. A gente tem que entender isso. O judiciário não acalenta, não é empático, não recebe com tranquilidade, as audiências são ríspidas, porque é um sistema que falido, a gente fica aqui enxugando gelo. E aí a pessoa chega lá destroçada, esperando o colo e toma um grito na audiência, toma um sacode, um negócio e fala assim: ai, eu fui vítima de violência processual, eu fiz assim, porque é bruto, o sistema é bruto nesse ponto, não tem jeito. Então a gente só coloca dentro do judiciário um advogado que advoga com responsabilidade, uma família que não tem jeito, né? Vive uma situação
de violência, vive uma situação de extrema vulnerabilidade, o Estado precisa colocar a força da mão dele, mesmo que haja de uma maneira que prejudique no primeiro momento, para dizer, não, aqui chega, aqui eu vou afastar essas pessoas, aqui eu vou fazer determinada medida que vai salvaguardar as pessoas, mas aí esses são casos extremos. Casos dentro de uma normalidade, não gosto muito dessa palavra, mas serve aqui para a gente entender, nós temos, não é lugar, judiciário não é lugar para essas pessoas, é para fins homologatórios. Ponto. Só isso, né? Então. Perfeito. E só para resgatar aqui uma coisa, né? Sua fama de briguenta, eu acho que nós, mulheres, eu sou mais velha que você, mas eu vou me colocar no balde aqui desse bloco de mulheres feministas, antirracistas, e que a gente é firme nas nossas posições e a gente, né, fala, a gente ganha a fama de que é uma pessoa incendiária, fácil de brigar, dizem de né? mim que eu Pessoa sou mal criada. incendiária. Graças a Deus, se eu fosse morna, que vocês me enterrem. Exatamente. Não é? Prefiro também a brasa do que a mansidão. Querida, eu vou tomar liberdade aqui, vou ler um parágrafozinho do teu livro, para quem está chegando agora, Contrato Paraconjugal, mas que eu gostaria de destacar aqui, que a ideia que você coloca, você escreve, e aliás, a Silvia escreve super gostoso, viu, gente? Esse livro, uma leitura fluida, uma leitura, inclusive, para não profissionais do direito, eu acho que dá para ler super bem, tranquilo, Silvia, acho que a tua exposição você foi muito feliz, muito delicada na escrita. Medo dos mortos. Juliana, a gente também. tem Sabe que, Marília, eu falei também. pro Rodrigo, né? A gente fez um podcast sobre o livro e eu tinha muita dificuldade com a escrita acadêmica porque eu fui treinada para escrever pouco. Meu treino de vida é escrever pouco. As minhas petições são pequenas, assim, tem que ter o que tem que ter. E eu tinha muita dificuldade, porque né, normalmente a escrita acadêmica repete o dia que eu assumi que a minha escrita acadêmica é seca, foi libertador para mim. Falei, olha, é isso, eu vou trazer o que tem que ser falado, na minha opinião, né? Não vou rebuscar, não vou... E acho que foi um resultado positivo nesse ponto. Todo mundo tem me dito isso, nossa, uma leitura boa ali no final, numa sentada, então isso é bom, fico feliz. É maravilhoso. Jordana, eu também adoro escutar a Silvia, temos mais isso em comum aqui. Mas o parágrafo da Silvia que eu queria destacar aqui, que vale para todo mundo, é importante considerar que a existência de um documento privado, flexível, mutável e ajustável às novas dinâmicas e aos novos pactos do casal facilitará sobremaneira não só o diálogo amplo entre os envolvidos, como também a persecução do sentido mais pleno da comunhão plena de vidas. Eu achei isso tão bonito, Silvia, porque é isso, é um estímulo que a gente faz para que as pessoas conversem. Dentro de uma cultura que a gente regrediu muito nos últimos anos, né? Com a conversar, ou não conversa, não posso falar sobre isso, porque senão vai virar briga, ou então eu entro para destruir e não para escutar. E acho muito bonito a gente também desmistificar um pouco, nesse sentido de mudar paradigmaticamente a forma. Eu acho que eu tenho essa bandeira, você também. Advogado é parceiro. Advogado é para estar junto, de mãos dadas com as pessoas, para dar uma outra qualidade para a conversa, né? E permitir o diálogo e desmistificar aquela ideia que assim, se eu faço testamento é que eu vou morrer. Se eu faço um contrato durante o casamento é porque eu já estou pensando em divórcio. É isso. Né? E é poder pensar, não, eu estou combinando. Sim. E essa história de ser parceiro e não substituir o cliente, eu acho que é extremamente importante a gente falar disso, Marília, porque nós vemos, especialmente numa advocacia mais antiga, assim, né, de família, as pessoas, a forma como as pessoas trabalhavam, assim, era muito no sentido de, você fica afastado, eu escutei isso não é a Praia dos Ossos, como é que chama o segundo? Crime e Castigo, o outro podcast que elas fizeram sobre justiça restaurativa, eu achei muito sensacional, porque assim, você pega o conflito, você entrega na mão de terceiros e você sai de cena. Os advogados, os juízes, os promotores, as promotoras e juízas que resolvam. E não pode ser assim, as pessoas precisam se responsabilizar pelas próprias histórias, né? Então, quando eu entro num litígio, que eu faço, que eu destruo, que eu aconteço, eu estou nesse lugar. Não dá para dizer que é o advogado que fez, ou o advogado que me instruiu. Claro que tem muito disso, porque os advogados muitas vezes não falam a verdade mesmo do que vai acontecer, porque é muito fácil você
receber um cliente, fazer todas, né, promessas e mil promessas, e a pessoa sair da expectativa, que ela traz com uma expectativa pesada, doída, você pega e aumenta aquilo, e é o que ela quer ouvir. Assim, eu falo que é o mais difícil para cliente é falar o que ele não quer ouvir. É assim que eu trabalho o tempo todo, falando o que você não quer ouvir. Né? Acho que a pessoa até pensa, se ela está falando isso para mim, vai que dirá que ela vai falar para o outro. Eu não sei enganar a pessoa, assim, porque a pessoa vai cobrar de mim com razão, né, Marília? Se eu disser para ela, você vai ganhar determinada ação, ela vai dizer, você me disse que eu ia ganhar e tem razão de cobrar, porque eu prometi, né? Eu faço sempre esse paralelo, dou aula para o pessoal que está começando, tal, com o médico. Você vai num cirurgião plástico, o resultado dele, assim como o nosso, é um resultado de fim, né? De meio, perdão. Não é um resultado do fim, é do meio. Só que eu vou lá e falo, eu quero um nariz igual do Gisele Bündchen. Ele fala, não, vai ficar igualzinho. Ele me vendeu aquilo, eu tenho que receber aquilo. Então, transformar sim em não é algo impossível. Né? A gente precisa ter essa responsabilidade como advogadas de dizer as coisas como de fato elas são, como vai acontecer. Outro dia eu estava falando para um casal, para um amigo assim, que estava falando da questão do divórcio, eu falei, devia ter um estágio no judiciário para as pessoas entenderem o que é o litígio. 3 mesinhos lá para entender. Uma taraivada atrás da outra, aí consegue eliminar, aí revoga liminar, aí baixa os alimentos, aí sobe. Ai, pronto, aprendi. Então agora eu vou resolver de uma forma adulta o conflito. Porque por mais que a gente explique, por mais que a gente diga o que as pessoas vão passar, elas não têm dimensão do que vai acontecer. Ninguém, o primeiro contato, eu não sei se você tem essa percepção, mas a grande maioria dos clientes, o primeiro contato que eles têm com o judiciário é na hora do divórcio ou na hora da morte de um ente próximo, né? Aquele destroçamento da família. As pessoas já estão em carne viva, né? A flor da pele, sangrando, e elas vão para esse lugar que não é, que é um lugar inóspito. O judiciário não é acalentador, pelo contrário. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, né? E falar sobre as questões faz com que elas sejam dirimidas de uma maneira melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Acho que você traz muitas questões muito bacanas na tua fala, né? Pegando aqui a participação das pessoas que estão vendo, a Olivia, a Val, perdi o nome de uma pessoa que trouxe aqui, mas é o protagonismo das pessoas na vida delas. Elas que são responsáveis pela história delas. Nós, como advogados, a gente está aqui para contar para você como é que a gente pode te ajudar, que essa história seja mais bacana, que os combinados sejam cumpridos, né? Então, nós estamos aqui nisso, mas quem é o dono da história, o autor da história, e quem vai narrar essa história no futuro para os filhos, para os netos, né, para os primos, para os compadres, são as pessoas, né? Então, nós temos que estar ali junto, e acho que, como advogados, também, Silvia, uma outra questão que é muito importante, e você falou, botar lá fica ali 3 meses só vendo esse litígio, mas é também poder contar para o cliente, olha, você tem várias formas de resolver essa questão. Hoje nós temos meios adequados, nós temos contratos para conjugais, né? A gente tem o contrato de namoro, para quem chegou agora também, né? Mas às 8 da manhã a gente teve a Marília falando, contrato para conjugal, advogado é para ser parceiro na vida, né? E que bonito quando a gente pode ter isso. De manhã também as meninas, a Marília Xavier, a Luciana Xavier, a Natália, a Val, elas estavam falando, né, que elas queriam ser chamadas, a gente como advogada, a gente quer ser chamado para festa, e não só para o fim. E festa no sentido de que eu quero poder estar junto nas escolhas do começo da relação. Exato, e o pessoal perguntou aqui, né, o que dá para contratualizar, né, o que dá? A gente tem, eu parti da análise dos deveres matrimoniais, os deveres do casamento, conjugais. E são 5 deveres que a gente tem, né? Então a gente tem dever de fidelidade, né? Que é o primeiro deles, que tem alguns autores que dizem que é o mais importante. Então você não precisa nem respeitar, nem ter muita ciência, mas você precisa ser fiel. Então é o entendimento que existe aí em alguns autores. Então a gente tem fidelidade, mútua assistência, coabitação, então viver juntos, né? Viverem juntos, dever de sustento e cuidado de filhos e respeito mútuo. O que eu acho possível ser contratualizado? Primeiro, fidelidade, para flexibilização ou recrudescimento dessa fidelidade. Porque o que é fidelidade, né? Um relacionamento, por exemplo, tem pessoas que se eu for lá e curtir uma foto de um cara bonito, o outro pode achar que eu fui infiel por conta desse comportamento, né? Ou então determinadas conversas com teor sexual, ou para outros casais, manter relação sexual com o terceiro e não ter um envolvimento afetivo não é ser infiel. Então, isso tem uma modulação
para que a gente consiga estabelecer o que é fidelidade para aquele casal, quais as consequências, caso seja, de alguma forma, haja uma infração a esse dever, enfim, fazer uma modulação dela para que os combinados com relação a isso sejam possíveis. E veja, sim, eu acho que é difícil, eu faço pergunta toda vez que eu vou falar sobre fazer essa palestra, eu pergunto, nunca até hoje, nunca ninguém me diz que sim. Mas acho que quando a gente vai se relacionar com alguém, ninguém chega, não vai, tô lá noiva, né, vou casar. Aí vamos jantar, a gente vai conversar uma coisa séria. Olha, seguinte, vamos combinar que a gente vai manter exclusividade sexual no nosso relacionamento? Ninguém combina isso, porque é um pressuposto, né? A sociedade impõe aquilo como se fosse algo que todos os relacionamentos serão assim. E talvez se tivesse tido essa conversa no início, um deles tivesse sido suficientemente franco para dizer isso não funciona para mim. Então, aí, a partir de então, a gente vai construir os bases do nosso relacionamento. A gente atende tantas pessoas que, fui traído, não consegue lidar com essa situação. Se tivesse havido essa conversa prévia, eventualmente ou não se relacionaria, ou compreenderia e faria um formato diferente, enfim, falaríamos sobre o assunto. Então, a questão da fidelidade é uma possibilidade. Outra possibilidade é ajustes com relação à mútua assistência, que é o caso que eu contei, né? Então, fará parte da nossa mútua assistência a possibilidade de eu ajudar na sua família extensa, Marília. Somos casadas e eu vou ajudar a pagar o plano de saúde do seu irmão, por exemplo, porque isso é uma coisa, a nossa família vai fazer isso e assim a gente vai modulando, ou eu vou viajar, eu vou trabalhar em outro lugar e eu vou fazer compensações financeiras, enfim, questões que envolvam aí a mútua assistência. A coabitação também é passível de ajustes. E a coabitação, assim, é quase que pacífico entre todos os doutrinadores que é possível manter um casamento com pessoas que não morem na mesma casa. Acho que tem pouquíssimas posições doutrinárias contrárias a isso. Mas, aí para quê? Então, se tudo bem, então, se é possível, para que a gente contratualizaria isso? E aí eu trago para você um exemplo da vida prática também, que aconteceu aqui. Então, um casal que morava na Grande São Paulo e um deles, também não vou falar o gênero, mas eu consigo não fazer, resolveu que iria de segunda a sexta ficar aqui na capital, num flat, né? E daí, na sexta-feira à noite, voltava para casa, levava roupinha suja para casa, comia pizza com a família na sexta-noite, passava o sábado, domingo, no domingo à noite, voltava pro flat para trabalhar segunda-feira, né? Tranquilão, combinado, isso, tá bom para você, tá ótimo, juntos, os dois juntos, isso em janeiro de um determinado ano. Aí quando chega aquela vidinha gostosa, quando chega mais ou menos em abril, um que saiu, resolve vira para o outro e fala assim, olha só, não tá legal, eu quero me divorciar, eu quero separar de você, tá bom? Tá bom, vamos conversar sobre. Só que tem um pequeno detalhe, a separação de fato rompe o regime de bens. E por acaso, uma simples coincidência, né? Ele quis se divorciar em abril, mas em março ele recebeu um bônus milionário. Uma coincidência. Essa saída da casa foi toda uma grande coincidência, né? E para você provar que havia rigidez naquele relacionamento, veja de um lado, uma mulher falando, olha, não, a gente estava junto, ele vinha aqui no final de semana, de outro tem um contrato de aluguel do flat, uma pessoa que voltava só uma vez por semana, filhos na casa que justificassem até ele dormir de sábado para domingo na casa, eu fui ver as crianças e tal. Quem que você acha que vai conseguir provar mais fácil a rigidez dessa relação ou a separação de fato? Então, a gente poderia contratualizar, é difícil, pergunta difícil. A gente poderia contratualizar dizendo que vão morar em lugares separados, mas existe rigidez da conjugalidade, isso não representa uma separação de fato, por exemplo. Então, essa é outra viabilidade do contrato. E, por fim, o mais polêmico, mas também não, que na minha opinião, por exemplo, a professora Ana Carolina Brochado entende que não, a professora Ana Carla também entende que não, mas na minha opinião eu não estou falando de afastamento, mas sim em modulação dos deveres com relação à guarda e sustento de filhos. Defendendo o seguinte, Marília, a gente tem uma relação horizontal entre os pais, entre si, uma relação de uma responsabilização conjunta e uma vertical com relação aos filhos. Eu com relação ao meu filho, eu e o meu marido juntos com relação a ambos. A minha relação com relação aos meus filhos, ela é inflexível. Eu não posso dizer para o meu filho, hoje eu não vou dar banho em você porque eu tô com muita preguiça, você que vira aí sozinho. Não tem nada a ver com isso, não tá aqui no nosso contrato, você assinou, né? Mas eu posso combinar eventualmente com o meu companheiro, com a minha companheira, quem que vai fazer isso e que compensações terá o outro que não irá fazer, né? Então, porque não dá
para você cuidar de uma criança, por exemplo, se você não olha na cara da criança, você sai às 7 horas da manhã e volta para casa às 11 horas da noite todos os dias, você não consegue cuidar dessa criança, você consegue pagar boleto, que é a parte mais fácil, né? Vamos combinar. Pagar boleto para filho é a parte mais fácil que tem na criação deles, né? Acho que eu queria só pagar, seria bem mais tranquilo, né? Quem pensa diferente não está cuidando ou não está cuidando direito. Que dá um trabalho danado, é um trabalho que exige carga mental, que não tem reconhecimento, né? Então, enfim, se você pode, um vai ficar sobrecarregado com relação a isso, qual é o problema de eu ajustar com o outro que? Então, haverá uma compensação financeira para aquele que está sobrecarregado, por exemplo. Ou haverá um descomprometimento financeiro com determinadas questões dos filhos e que aquele outro vai assumir sozinho, entre os dois. A criança não vai ficar sem pagamento, só que vai ser ajustado entre os dois. Então, eu acho que também essa é uma viabilidade para o contrato e possível da gente usar para fins de modulação aí desse dever de cuidado e criação de filhos, né? Para a gente poder em sustento, cuidado. Até porque se a gente está falando que, se a gente for também pensar, né, os cônjuges separados contribuirão na medida das suas possibilidades, de acordo com as necessidades. Se só separados, por que eu não posso fazer esse acordo, esse ajuste de que essa contribuição também vai ser feita de forma proporcional aí no regime, durante o casamento? Exato, no regime de separação, por exemplo, a gente pode fazer em pacto antinupcial ajustes com relação ao custeio da casa. A gente tem essa previsão legal, né? Então, qual é o problema de eu fazer isso por um documento particular que eu não precise, eu não quero que todo mundo saiba, por exemplo, que eu não pago nada para os meus filhos, porque eu cuido deles o tempo todo e meu marido paga no meu lugar, por exemplo. Eu não quero que isso fique num documento público. Tenho esse direito. Por que eu não posso ajustar isso em um documento privado que traga todas essas intenções, que possa servir eventualmente, porque tem fases, né, para fazer. A minha conjugalidade hoje, você também está casada há bastante tempo, né? Eu tô há 20, estou com meu marido casado há 15, mas a gente está junto há 22 anos, assim. Quando você começa o relacionamento, a nossa conjugalidade há 20 anos atrás não é a mesma que é hoje, né? A gente faz um monte de combinados aí. Não. Aliás, a minha dedicatória a ele é isso, pelos contratos feitos durante duas décadas da nossa conjugalidade. A gente faz um monte de ajuste no nosso dia a dia. Ajustes quando você está melhor, ajustes quando você está querendo matar o outro. Faz parte da vida, né, real. Então, é algo que a gente precisa pensar que, assim, é possível qualquer tipo de ajuste que atenda àquela conjugalidade. É possível qualquer tipo de ajuste, inclusive para passar por uma ruptura, eventualmente. Né? Um protocolo de, olha, a gente descobriu uma traição, nós não tínhamos um relacionamento aberto, não foi legal, eu quero me divorciar, ou, não, pelo amor de Deus, que é comum, né? Não vamos divorciar, vamos ficar juntos, tá bom. Mas então a gente vai fazer aqui um protocolo de que isso não vai se repetir, e se repetir, terá tais e tais e tais consequências, e se a gente não conseguir passar por cima disso e for divorciar, será tal, de tal e tal forma, com um protocolo de intenções, por exemplo, para caminhar para um divórcio colaborativo, para caminhar por um processo de mediação, para caminhar para um processo que possa permitir que aquelas pessoas se resolvam da melhor maneira possível, né? Acho que isso é algo... Eu acho muito bacana isso que você falou da tua experiência pessoal. A minha experiência com o Luiz vai nesse sentido. Até porque eu casei com 22 anos de idade. Bom, eu tinha 28 também, não era tão nova. velha assim, Pois é, e no meio do caminho nós dois mudamos de vida, assim, né? Eu brinco que a gente se conheceu, um estudante de artes plásticas com uma estudante de artes cênicas. E aí, e nos casamos cedo, quer dizer, a gente começou a namorar na faculdade e depois os dois mudaram de vida. E a gente teve a sorte de conseguir fazer esses combinados. Sim. Mas às vezes a gente precisa de ajuda para esses combinados. Eu vou dizer que os dois sempre fizeram análise, ajuda isso muito. é uma ajuda tremenda. Fazer terapia, eu recomendo para quem pode, para a vida, essas trocas ajudarem a acontecer. E eu acho bacana também uma perspectiva que você coloca no teu livro, Silvia, não só porque na vida a gente vai mudando mesmo, e é importante poder recombinar. Mas o que eu achei bonito é que você coloca no teu livro, que você fala assim, a possibilidade de ajustar vou citar a Silvia aqui, porque é bonito. Ajustar a conjugalidade contratualmente poderá fazer sentido e significar um novo fôlego ao relacionamento conjugal. Então, também tem isso, a gente poder sentar e conversar e falar, né? Eu não sou
sou mais formada, eu sou formada em artes, mas eu não faço mais isso da minha vida. Ele não faz, né? Ele é um artista plástico que vive da publicidade. Como é Sim. que a gente vai recombinar essas coisas? E isso dá um novo. Como é que a gente mantém um projeto de vida É comum, isso, né, Silvia? né? Porque é isso, a conjugalidade é Isso, projeto e de vida depois que os filhos, por exemplo, comum, tem né? fases, se tem filho pequeno é uma situação, se os filhos crescidos é uma situação diferente, né? Tem possibilidades de você fazer vários ajustes de acordo com cada um dos momentos. Então, é essa a intenção mesmo, né? De sentar. Eu gosto muito de uma tirinha da Laerte, que é um caso, são duas caras meio borradas, assim, né? E daí uma vira para outra e fala assim: quem é você? Aí o outro fala assim: eu sou o João, e você? Ela fala: sou a Bia. Nossa, eu te conheço. Aí vai muda para o terceiro assim: não, nós fomos casados, nós fomos casados. Então é bem isso, assim, você vai se distanciando a vida, ou ela nos distancia, mesmo quando a gente tem uma amizade muito longa, né? Assim, às vezes você olha para aquela pessoa: meu Deus, como eu pude ser amiga desse ser, né? Então as pessoas vão se distanciando ou vão criando cada vez mais proximidade, mais vínculo, de acordo com os caminhos que tomam na vida, né? Então, as eleições serviram para isso, né, Marília? Quantos divórcios a gente não fez aqui de eleição que deu aquele confusão de casais aqui? Nossa, Quanta mediação para as se pessoas pá. poderem voltar, as famílias Não, poderem voltar a se e a gente encontrar. viu que assim, houve uma fissura social que criou pessoas para um lado, pessoas para o outro. Fala, Jesus, como eu convivi com essa pessoa tanto tempo. E a pandemia foi um catalisador disso, né? Porque como nós vivíamos essa vida maluca que a gente tem, acorda de manhã, sai, leva o filho para a escola, vai para o escritório, chega em casa às 10 horas da noite, todo mundo já está dormindo, então você não via a cara da pessoa. Muitas vezes os casais não se viam. Quando foram obrigados a ficar juntos, falaram: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com esse cidadão? Assim, no primeiro ano da pandemia, a gente teve um aumento de 40% no número de divórcios aqui no escritório. Foi uma coisa insana. Porque as pessoas simplesmente não se toleravam. Assim, eu acho que 2021 foi pior que 20 ainda, porque no começo não tinha como você alugar um lugar, né, olhar, não tinha como procurar muita coisa. Então, as pessoas ficaram ali por falta de opção. Quando abriu um pouco, agora eu tô indo embora, porque não dá. Foi muito. Eu tava no meio de um processo, desculpa, Sil, tava no meio de um processo tinha acabado de começar como fazendo representação conjunta, eles tinham vindo de É, uma mediação de um casal. A gente fez uma reunião conjunta na primeira semana de março e aí veio a pandemia. E aí foi tudo pelo Zoom. E numa determinada reunião do Zoom, ele vira para ela e fala: Nossa, ainda bem que a gente resolveu isso a tempo de não passar é. essa pandemia Imagina que juntos, hein? loucura, assim, teve muita gente, assim, de não conhecer a outra pessoa, muita gente, real mesmo, porque você não conhece, né? Você se perde ali naquele mar de atribuições, de coisas e não consegue mais reconhecer a pessoa, né? Então, é isso que o contrato ele traz essa possibilidade das pessoas realmente se reconectarem ou não, né? Porque se não for para reconectar, pelo menos elas fazem um ajuste para que aquilo seja acabado da melhor maneira possível. Destruição, assim, o que é capaz, eu sempre digo, né? Eu vou repetir. Acho que eu insisto tanto na possibilidade das pessoas se ajustarem, pensarem em um acordo, ainda que seja um acordo mais ou menos, às vezes é muito melhor do que qualquer briga, sabe? Porque a dimensão que a briga toma na vida das pessoas é um negócio sem volta. Assim, quantas famílias a gente já não viu destruídas? Eu já vi criança com plano real de suicídio porque os pais não conseguiam se entender minimamente sobre elas, assim, né? Então, são coisas que eu não quero para os meus filhos, eu jamais vou querer para o filho dos clientes. Então, a gente precisa ter essa consciência, acho que acima de qualquer coisa. Eu fico muito tocada e muito, assim, incomodada com a dimensão que isso tem tomado nas redes, Marília. Assim, a forma como está sendo tratado, né? A exposição do sofrimento como espetáculo. Então as pessoas vêm aqui: não está me pagando a pensão alimentícia. Até que ponto isso vai salvar aquelas pessoas? Até que ponto isso vai ajudar aquelas relações? Advogados fazendo isso, expondo os clientes, né? Então eu acho isso uma irresponsabilidade. Eu tenho clientes que eu nem venho até o escritório, que eu vou até eles dependendo se são pessoas públicas ou são pessoas que não podem ser vistas. Sim, a gente toma esse cuidado. Você faz a mesma coisa. Estamos aqui calejada na área há muito tempo. O que está virando, a exposição que se tem visto nas redes, virou vara de família. O Instagram virou vara de família. Isso é muito É, triste. Isso é é muito. verdade.
Mas o que tem de pior da Exato, vara de exato, família, né? exato. O que tem de pior. E daí sai uma notícia, daí começa a ligar, assim, todo mundo falando sobre o caso do famoso, todo mundo, a gente não conhece o processo. Você não sei quem que é que deixou, se vivia, se não vivia, né? Toda hora, dá entrevista. Não dou entrevista sobre caso específico. Eu não conheço. Como é que eu posso falar? Né? A gente precisa, a novela, a Olivia está falando aqui, é isso, né? A gente fica acompanhando as pessoas na rede do sofrimento. Claro que às vezes é a única arma, vou usar aqui essa palavra que tem, mas é uma arma que pode ser uma arma nuclear, né? Pode destruir muita coisa. Sim. Então, E a pessoa, às vezes, nenhuma, não tem nenhuma. noção das consequências disso. E Quem que tem às que ter é o vezes profissional que está estimula. fazendo esse trabalho. A Isso, responsabilidade do sim, profissional, uma né, busca de é likes sem fim. importantíssima. Então, meu cliente está dando entrevista ali, eu vou lá e faço uma live. O que é Exato. isso? Assim, é algo que é uma É. irresponsabilidade. É você pegar a Constituição Federal, que diz que o advogado tem função social, e picar, jogar no lixo. Eu acho que a gente precisa Exato. repensar, sabe? Até fiquei tão feliz que eu fui chamada para falar na Conferência Nacional da Advocacia e me deram esse tema para falar. Falei, olha, que ótimo, eu já estava muito incomodada. Eu, a Fernanda Barreto, a Marília e a Lu Brasileiros fizemos um podcast do IBD Fans sobre essa espetacularização dos conflitos de família, antes até de virarem esse boom que tem hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar, sabe, o lugar da rede social para a advocacia de família e sucessões. A gente... Perfeito. Vou aproveitar que a Silvia chamou o nome, a Luciana Brasileiro vai ser anfitriã aqui da Ai, live de que amanhã, legal! 1 da tarde, justamente perspectiva de Maravilhosa! gênero nos acordos com Olha, financeiros. A gente vai ter a Luciana meu Brasileiro, marido está aqui tivemos hoje de assistindo, manhã olha, a é bom que Marília eu gosto de Xavier. fazer elogios públicos, ele sabe disso, então está aqui meu marido assistindo, paizão, olha, feliz dia dos pais para ele, que é Ah, merecidíssimo. Então é isso, a Lu são muito meus bom. queridos, a Lu, a Marília, a Nanda são maravilhosas, civilistas maravilhosas. E Silvia, eu vou voltar aqui numa pergunta que a Annelise Expedito fez para você, que ela queria saber como No funcionaria a contrato. execução de um contrato paraconjugal, se seria na Elise, vara essa é uma das civil, por dificuldades que a favor. gente tem, que é poder fazer o cumprimento dele, a coercibilidade desse contrato, assim como qualquer ajuste que você faça durante a vida conjugal. O cumprimento disso seria numa vara de família, né? Discussão ou na vara civil quando não tem vara específica, mas imagino que na vara de família seria mais adequado a gente pensar numa execução desse contrato. Mas, e teria fases para isso, né? Então, com vida comum, por exemplo, eu já tive caso no escritório em que uma parte queria viajar com os filhos, a outra não queria autorizar, e eles não estavam divorciando nem brigando, e ela veio procurar a gente para contratar uma ação judicial para isso. Agora, pensa nessa situação. Você volta do aeroporto para casa, encontra lá seu marido, olha, então viajei porque o juiz deixou e você não deixava. Assim, é algo que é para fissurar, matar de vez, né, o relacionamento. Então, essa execuibilidade no curso da vida conjugal vai ficar um pouco mais complexa, porque aí a gente vai provavelmente iniciar um outro procedimento que leve eventualmente até uma ruptura. Não tem judicialização de nenhum dos casos que eu fiz, mas eu vou usar aqui a máxima que a professora Rosa Neri sempre diz e sempre dizia nas aulas, que esses contratos são feitos para serem cumpridos, né? Quando a gente faz um acordo, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem uma quantidade de divórcios consensuais que dá certo infinitamente maior do que as que não dão. Então, se a gente imagina que esse contrato ele tem como função fazer uma modulação de uma conjugalidade sadia, de pessoas que querem que aquilo funcione, ele será cumprido ou não, às vezes até pelo tempo. Então, eu já tive circunstâncias em que ela ia parar de trabalhar pelo nascimento de um bebê e ele se comprometia, depois do segundo ano do bebê, pagar uma pós-graduação para ela. Foi feito, nasceu o bebê, foi feita a pós-graduação, terminado o prazo, foi cumprido por ter sido executado todo o cumprimento do que foi ajustado ali. Então, a execução durante o curso do relacionamento vai ficar um pouco mais complexa, assim como qualquer outro problema que nós tenhamos num casal e que tenha que ser ajustado aí, talvez encaminhando para uma mediação, para a gente conseguir fazer um novo combinado, né, fazer um novo ajuste, repactuar aquilo. Alguém falou da utilização de escrituras, né? Pode, obviamente, ser feito por escritura pública, no extrajudicial, mas a gente precisa pensar que isso tem publicidade, dependendo do que for combinado, às vezes as pessoas não querem publicitar. Então essa que é a intenção também, se forem situações que não tragam intimidade
né, exposta, acho que não tem nenhum problema. E o Zé Mangini falou aqui exatamente o que eu ia falar. O Exato. princípio é da boa-fé, gente. O princípio é para cumprir, né? Então, eu acho que a Val está escrevendo, o contrato é feito para ser cumprido. Porque a gente está numa fase que a gente viveu no Brasil, um descumprimento, um desrespeito, uma desresponsabilização, que Depois, fica parecendo uma é bola isso. fácil e depois dane-se. Não, nós estamos trabalhando com a ideia oposta aqui. É responsabilidade do profissional que está junto com essas pessoas, é responsabilidade das pessoas que estão contratando, que estão combinando, que estão querendo que Sim, aquilo dê exato. certo, né? Eu acho que Sim, essa é a e grande assim, e diferença. é importantíssimo, a gente parte do pressuposto que a má-fé é regra, né? Pode perceber, todos os professores vão falar, as palestrantes vão falar, porque isso acontece assim, 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 como se a má-fé fosse regra. E não é. Nós precisamos chamar a realidade disso. Sim, 90% dos acordos que eu faço aqui dão certo, vão para frente, as pessoas vão embora, seguem a vida delas, fazem ajustes pontuais entre elas mesmas, nem voltam, né? Eu falo que cliente que sobe é cliente bom para nós, né, Marília? Que tá tudo bem, deu certo. Quantos você, assim, que eu tenho que fazer cumprimento Exato. depois? Pouquíssimos, pouquíssimos casos. Ah, liga, a doutora tá precisando ajustar isso aqui, ajustar aquilo lá, a gente arruma, tá resolvido. Mas o grosso segue a vida. Senão não tinha, aí sim que não tinha mais judiciário. Se todos os divórcios consensuais que são homologados virassem cumprimento de sentença, acabou, né? Acabou o judiciário, fecha porque não tinha o que fazer mais, né? Então, acho que a gente tem que pensar por aí. E de fato as pessoas fazem para cumprir. É. E eu acredito muito também, né, Silvia, uma coisa que eu tenho conversado muito com os clientes, acho que com os amigos também, que sempre tem que estar relacionado, tudo que a gente faz na vida está relacionado Sem ao dúvida. contexto do que a gente está vivendo, né? Então, aquele acordo, ele vale para aquele contexto, aquelas pessoas que, inclusive, estão no momento de luta, de um divórcio, falando aqui né, Sim, do sim. nosso foco, que é o divórcio, mas falando em acordos em geral. E aí, o tempo passa, novos companheiros e companheiras surgem, os filhos crescem, as pessoas sempre Sim, vão ter que recombinar. Casadas, descasadas, para ficar junto, para conviver, é um total. combinado E eu atrás do falo super outro que isso. a gente tem que fazer, Acordo tem né? contexto. Porque às vezes as pessoas vêm aqui 1, 2 anos depois do divórcio, ai, fiz um mau acordo. Não, senhor. Assim, não, eu jamais falo mal de colega que fez acordo anterior. Saiu o acordo já é uma vitória. Porque acordo tem contexto. Você faz concessões, sai todo mundo um pouco contrariado. Esse é um acordo bom. Se tem um muito feliz e o outro muito contrariado, ou se os dois estão muito felizes, tem uma coisa esquisita. E todo mundo sai um pouco, eu falei isso aqui, mas eu cedi aqui, eu dei isso aqui. E aí, quando o cliente fica incomodado, ele só lembra do que você deu, né? Todo o resto que ganhou, isso aí foi o advogado fez mais que obrigação. O resto, mas não existe Exato. acordo ruim, assim, claro, tirando os casos em que as pessoas são enganadas ou coisa assim, eu tô falando dentro de um padrão de normalidade, e a gente conversa, pensa num contexto de negociação. Faz sentido na hora determinadas concessões, faz sentido pensar de uma forma ou de outra. Então, e sim, vai precisar reconversar, vai precisar repactuar, assim como a gente já faz uma vida conjugal sem contratualizar. Com a diferença de que a gente se mantém na informalidade e a informalidade mantém os vulneráveis numa situação de risco maior, né? Então, é isso que eu penso Tá. que poder trabalhar com essa contratualização vai trazer segurança para as pessoas, né? Mesmo de quem está pagando, vamos colocar aí, o que eu estou fazendo para você que eu estou me sentindo um pouco prejudicado? Você está me explorando. Vamos pensar nos contextos absurdos que a gente vê isso acontecer, porque também acontece. As pessoas vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão sobrecarregar, vão ficando naquele lugar de sobrecarga, às vezes nem sabem por que estão fazendo, e vão fazendo, nunca pararam para pensar. Não sei, tá bom, eu tô te Tá. sustentando, né? Que essa palavra que gosta. Eu posso, tô me sustentando, tá me sustentando aí. Então, tá, até onde, como, até quando. Então, todas essas possibilidades, elas são possíveis de serem conversadas. Acho que essa é a principal mensagem aí do Perfeito. contrato. Perfeito. Muitas perguntas aqui sobre homologação, Silvia. E eu só repetindo aqui a ideia, gente, do contrato para conjugal é que ele possa ser feito entre o casal, absolutamente confidencial
e, portanto, sem necessidade de homologação nem de Sim, sim, escritura sim. pública, né, Silvia? Estamos pensando na homologação judicial pura e simples, não vejo muita razão, até por conta dessas questões de confidencialidade, intimidade, mas também não vejo restrição, Marília. Não acho que haja um problema com relação a isso, né, dentro de uma jurisdição Sim. voluntária de um juiz homologatório, vejo porque as pessoas não possam fazer um acordo em que seja homologado judicialmente, ponto, né? Aí vai ter um título executivo daquilo que facilitaria um cumprimento posterior. A grande questão é a dificuldade fática mesmo, né? De como é que a gente faz para, dentro da mesma casa, casados, fazer esse cumprimento. Fazendo ele se transformar, por exemplo, num protocolo de intenções para pós-ruptura, já ajuda. Quer ver outra alternativa interessante? Assim, e eu me deparo muito com isso, acho que você também por aí. Mulheres que não têm nenhum tipo de reserva financeira, casadas em regime, às vezes, de separação, que querem se divorciar e que não conseguem. Às vezes são vítimas até de relações abusivas, situações de reiteradas traições, em que isso não foi tratado de forma combinada e tal. Então, assim, eu já fiz contratos aqui em que nós fazemos a previsão de um determinado valor numa conta à disposição da mulher e que, se ela se sentisse de alguma forma afrontada naquele acordo que tivesse sido feito ali, ela tinha acesso imediato ao dinheiro para dar andamento aos trâmites do divórcio. Então é algo que pode ser libertador, inclusive, né? Porque esse ciclo, inclusive da violência, de assim, eu trato, né? Eu maltrato, daí eu faço as pazes, e naquele período de lua de mel eu contribuo financeiramente, ou dou dinheiro, então, eu acabei de ter pego de novo uma traição, nossa, meu casamento não pode acabar. Dá para a gente pensar, eventualmente, nesse momento, em fazer esse acordo em que ela tenha acesso a esse dinheiro para se livrar numa próxima possibilidade, né? Que aconteça de novo, ela tem essa libertação ainda. Então, tem uma série de senões. Lembrando, nós precisamos ter igualdade de capacidade negocial. Então, se eu tenho vulnerabilidades, elas precisam ser observadas, elas precisam ser ajustadas, por exemplo, na interpretação desses documentos, elas precisam ser cuidadas, né? Entre autonomia e tutela das vulnerabilidades, evidentemente que a gente vai optar pela tutela das vulnerabilidades, mas eu preciso poder pensar que pessoas que tenham maturidade e possibilidade de conversa igual, elas consigam se ajustar minimamente aí. Perfeito. Aqui eu me avisando que está acabando a bateria do celular aqui, mas ainda temos chão. Eu acho muito importante isso, Silvia, que você trouxe da proteção das vulnerabilidades, porque o contrato visa essa proteção também. E lembrando, gente, que eu trabalho só com negociação, posso dizer, ninguém negocia porque quer. As pessoas só negociam porque elas precisam. Se alguém puder impor a sua vontade sobre o outro, vai impor a sua vontade sobre o outro. E se o outro não tiver condição de reagir àquilo, ou ele vai sair da relação, ou ele vai se submeter. As negociações, elas só acontecem quando um precisa de algo que o outro tem. Então, é nesse momento. Só que, ainda assim, a gente sempre tem que trabalhar com essa questão de balancear, né, o poder das pessoas envolvidas, seja pela perspectiva de gênero, raça, classe, condições. E aí cabe a nós, né, advogados, mais uma vez, essa responsabilidade de estar olhando isso e contribuindo para que isso possa acontecer e seja efetivo, exatamente, né? Seja exatamente. saudável. É isso mesmo, ninguém negocia porque quer mesmo. Se eu posso me impor, por que eu vou ficar cedendo, né? É sempre essa ideia. Só que não dá para você pensar numa construção de uma comunhão de vidas, sendo que uma engula a outra, né? Aí a gente não tem comunhão, a gente tem uma... E é muito do que se vê com, né, os padrões que a gente tem heteronormativos, de amor romântico, de construção da minha completude. Eu só serei inteira quando eu me casar e encontrar a minha metade, né? Pobres das frigideiras e das leiteiras que não tem tampa, né? Porque não achou a tampa da panela. Sim, isso é muito... E quando a gente coloca o componente gênero, é ainda mais, né, forte. Então, essa completude, ela não existe porque as pessoas, elas são metades e elas se tornam uma, é porque elas são inteiras e elas caminham juntas, né? Acho que é isso que é a importância de poder conversar e estabelecer. Aqui eu topo, aqui eu não topo. Isso funciona para mim, isso não funciona. Não é porque a sociedade determinou que é assim que vai ter que ser, né? Como a questão do cuidado, Marília. Acho outra coisa legal para a gente falar.
socialmente é imposto o cuidado para a mulher, ponto. Então as mulheres arrumam a casa, as mulheres cuidam dos filhos, as mulheres pensam se tem ou se não tem as coisas na geladeira, se tem fralda, esse cuidado é imposto socialmente. Quando entra num relacionamento heteronormativo, aquele marido que a mãe cuidou a vida inteira e fez tudo por ele, chega em casa e vem com esse mindset, né? Eu tenho lá uma outra, minha mãe saiu, entrou minha mulher para fazer para mim. Quando tem um conflito com relação à mulher, vira e fala, meu filho, você é um adulto funcional, se vira aí. Começa, outro dia eu fui tão mal educada, eu até contava pra você, tava numa reunião com várias pessoas e tinha um lanche sendo servido, né? E aí tinha uma travessa assim de melão com um papel filme por cima. E aí uma pessoa estava junto, ele pegou o negócio, e, coitado, um bonzinho até, mas veio bem para a pessoa errada. Pegou a travessa e fez assim para mim. Olha, doutora, a senhora pode abrir aqui para mim? Que a mulher tem mais jeito para isso, com a travessa assim na mão. Eu falei, olha, doutor, vou dizer uma coisa para o senhor tem duas mãos, o senhor tem total capacidade, o senhor consegue abrir, pode ficar tranquilo que o senhor consegue. Ele, com uma travessinha assim, voltou, tipo, colocou ali. Mas é isso, ele não fez por mal, mas socialmente eu tenho mais aptidão para tirar um papel filme do melão, entendeu? E aí começam os problemas, Marília, porque você chega em casa, a pessoa fala, ué, você não arrumou a cama? Não, claro que não, você também não, qual que é o problema? Pensa na quantidade de situações que saem desse lugar, do que é tacitamente imposto, do que todo mundo acha que é o correto. Se você conversa e fala, não, olha só, nossa vida não vai funcionar assim, põe ali aquele limite, as coisas dali para frente vão melhores, né? Então é algo que a gente tem que pensar e que é possível ter uma alternativa do que é o que todo mundo entende como uma vida única, né? Possível. É. E eu vou. Nós estamos Ah, nos pena. minutos finais, uma pena aqui. Mas eu só preciso dizer uma outra coisa para você, que é isso. Eu sou mãe de um homem de 21 e um de 19 anos. E aí eu brinco que lá em casa, assim, tirar o verbo ajudar da Muito, pauta já foi imagina. muito complicado, porque a casa é de todo mundo, então todo mundo tem que fazer. E não é só fazer, mas é fazer de acordo com o que é confortável para todo mundo. Por exemplo, eu gosto de acordar com a pia da cozinha sem louça em cima. Então, se é responsabilidade deles lavarem, eles também têm que respeitar Sim, que eu gosto de acordar. Tudo bem, eles gostam de dormir até tarde, mas quando eu sim, acordo, a louça tem sim, que sim. estar limpa, né? Então, esses combinados, os paraconjugais também vão Com evoluindo para os filhos certeza, jovens com adultos, certeza. pensando aqui numa, E eles numa são fogo, né? evolução. Os meninos, a gente tem que ficar dobrando lá o pepino toda hora para ensinar o negócio a entrar na linha ali, porque é. Mas aí é a sorte da gente ter Sim, os parceiros, a sorte, ou sim, enfim, o trabalho, parceiros que entendem como a passam. gente e falam, não, Sim, vamos sim, fazer isso aqui juntos, né, Silvia? total. E isso Mesmo faz na minha toda a casa, assim, os diferença. meus nunca foram só mãe, mãe, mãe. Pelo contrário, eles demandam muito mais do meu marido do que a mim, porque ele, assim, para eles é natural. Ó, pai, eu tô com fome, mãe, eu tô com fome, pai, eu preciso cortar a unha. Eles têm esse cuidado desde o Exato. dia que eles nasceram. Por exemplo, o meu menino, o mais velho, o meu marido pôs eles, os dois, né? Mas mais o Túlio, que dava muito trabalho para dormir. A vida inteira ele pôs ele para dormir, ele ficava horas. Não, o moleque tá assim, é com ele, vou dormir, é o meu pai, entendeu? Assim, e foi assim porque, né? A forma como na nossa casa sempre funcionou. Então é algo que a gente tem que naturalizar, né? Esse cuidado, né? Assim, eu acho muito engraçado, eu falo isso, eu chego nos lugares, todo mundo fala assim, nossa, mas cadê seus filhos? Mas assim, você não trabalha mais, você faz tanta coisa, assim, todo mundo, né? Toda hora. Eu pergunto pro João, pro Truze, pro Rodrigo, eu perguntei assim, perguntam isso pra você em algum momento? Assim, cadê seus filhos? Nunca, nunca perguntaram. A Gabriela Prioli Não. falou ontem, num negócio do GNT, né? Que ela era mãe, mas ela queria mesmo era ser pai. Porque não tem esse sentimento de culpa que existe na gente, assim, nunca perguntaram pro marido dela como ele trabalha tanto tendo uma bebê pequena. E para ela, todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? Assim, a gente pensa isso, eu que fico aqui nessa constante desconstrução o tempo todo. Se a gente fala, né, uma mãe perdeu a guarda de um filho e o pai ganhou a guarda de um filho, né? É natural, a gente sempre tem que sair desse lugar. E é algo que É. precisa ser de fato repensado, né? Até para a gente não ter mais esse teto de vidro que é a maternidade coercitiva. Repensado e trabalhado e feito em Sem ações dúvida, Marília, sem cotidianas, dúvida. né, Silvia?
Querida, eu queria te Eu também. agradecer muitíssimo mais uma vez a Mas ó, não é participação, o apoio à só Semana daqui do um ano Divórcio para a com próxima Respeito. semana. Vamos fazer de novo. Antes. Vamos Vamos, marcar muito outro bom. papo no meio do caminho. Mas para a gente fechar esse último minuto, eu queria que você dissesse o que você poderia dizer para quem está se divorciando Marília, eu poderia hoje. dizer o seguinte: você está enfrentando um momento muito difícil, está no olho do furacão, vai melhorar, vai passar. Então, ouça as recomendações dos seus advogados, das suas advogadas, com o coração aberto para elas, né? Então, saia desse lugar de ter as suas demandas atendidas, ponto, porque as coisas precisam se acomodar. E para isso a gente precisa dar um passo para trás, né? A gente precisa repensar as nossas expectativas, as coisas não serão como elas eram antes, mas elas serão diferentes, melhores em outros aspectos, né? Então, acho que eu diria isso, assim, contribua para que funcione, né? Não adianta ficar num lugar, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, porque a gente não tem mais 10 anos, né? Nós somos adultos, funcionais, precisamos nos responsabilizar pelas nossas vidas. Então, acho que é isso, vai dar certo, tá? Eu sempre digo, olha, você está no pior momento da sua vida, você não queria estar aqui, não queria ter me conhecido assim, mas vai passar. É questão de tempo. O caminhão anda, as abóboras se acomodam, não é assim que dizem? Então, eu sou a mulher dos ditados, Marília, eu amo Perfeito. ditados. Não Não, são? eles são Traduzem ótimos, tudo. eles nos ensinam muito. No meu caso, era a Olha carruagem lá, anda e as abóboras se acomodam, mas a gente carruagem, pode botar os caminhão caminhões na funciona, é estrada isso. A também. gente precisa pensar que vai passar, né? Eu vejo a transformação, especialmente das mulheres que estão se divorciando, chegam aqui destruídas. Passam na segunda reunião já está um pouquinho melhor, na terceira, quarta já veio com o cabelo cortado, já dá um up, depois que assinou, um ano depois estão maravilhosos. Aí vem fazer pacto de uma nova relação, já está, ó, tinindo. Obrigada Maravilha, a você, querida. Muito prazer imenso, obrigada. viu? Uma boa semana, boa adaptação Obrigada, do filho na obrigada, escola obrigada. nova. Beijo para E você também, vamos tudo que de bom. vamos. Parabéns pelo projeto, Beijo, é incrível, obrigada. viu? Beijo, obrigada, Obrigada, tchau. querida. Beijo.